Bom, por hoje é só, e agora eu queria apresentar o Rubens Neto. Ele é como ele escreve no assunto de cultivo Olá, boa noite. de irrigação de plantas. Eu trouxe ele aqui para ele dar uma luz para a gente aí a respeito de irrigação de orquídeas. Nós vamos agora fazer a apresentação da Pachô. Então, Rubens, fique à vontade. Boa noite. Meu nome é Rubens, eu trabalho com projetos de irrigação, né? Mais focado na área de paisagismo, tá? Queria explicar um pouco sobre os sistemas, né? Falar um pouco sobre os produtos e mostrar algumas soluções que de repente vocês podem estar utilizando na irrigação das orquídeas, porque quando eu falo em irrigação paisagística, isso abrange desde um jardim vertical, uma estufa, até grandes gramados, campos esportivos, tá? Então eu queria mostrar um pouquinho do sistema, falar mais ou menos como que a gente projeta isso, né? Então dar uma luz para vocês, tá bom? 1208. Sabe? É isso, deixa eu entrar aqui. Deixa eu pegar aqui o mouse. Dá licença. Não tem problema. Opa. F7, né? Para abrir. Aperta o F7, por gentileza. Não. Para ele abrir a tela inteira. Aí, ó, apresentação. Pronto. Então, aqui está meu contato, né? Eventualmente, depois, se vocês quiserem falar comigo, tem celular, e-mail, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre irrigação dos jardins, né? Vamos passar aqui. Então, para começar uma irrigação propriamente dita, a gente tem que ter um ponto de partida, né? A gente precisa saber o local que a gente vai fazer essa irrigação, se ele é um local aberto, se ele é um local fechado, se no caso é uma estufa, né? Ou um gramado, o tipo de paisagismo que nós vamos ter, né? Se tem plantas que tem algum tipo de necessidade hídrica diferente, ok? Fatores climáticos, a gente tem que levar em consideração. Uma irrigação, por exemplo, aqui na região sudeste é diferente de uma irrigação, por exemplo, no nordeste. As demandas hídricas são outras. Se a gente for pensar tipo de solo também, um solo mais argiloso, mais arenoso, silt, tá? Levar um pouco dessas informações, né? Drenagem do terreno, ele é acidentado, é uma área de talude, totalmente plano, tá? Planta arquitetônica do jardim, para nós sabermos onde locar esses aspersores, um jardim mais recortado, menos recortado, tá bom? Então, informações que projeto de paisagismo, se existir, tá? O tipo de plantio, tá? Onde nós vamos buscar essa água, se você vai ter um reservatório enterrado, um reservatório, uma caixa d'água, se vai ser água de um manancial, tá certo? Algumas coisinhas que tem que levar em consideração. Pensar num orquidário, acredito que é algo muito mais simples, né? Do que algumas informações aqui a gente não vai precisar levar tanto em conta. Tá? Claro, energia elétrica, caso vocês queiram fazer uma automação ou uso de motobomba. Né? Vou puxar aqui. Opa, tem como voltar um? Como é que volta?
anterior. Aqui. Vamos lá. Informações básicas do local, né? Continuando nesse ponto. Um pouco até redundante, né? Tem que ser as mais precisas possíveis, né? É bom sempre fazer uma visita no local, porque às vezes o cliente te passa algum arquivo, alguma informação digital, seja uma planta arquitetônica, um arquivo PDF ou um AutoCAD, mas a gente brinca, né, que o papel ele aceita tudo, né? Então é sempre bom ir lá, dar uma olhada, como que é o local de verdade, ver sombreamento, né? Dar uma olhada nesse tipo de terreno, se bate, se casa direitinho o que ele te passou em papel digital e o que você está vendo em campo, né? Dá uma olhada, como eu falei para vocês, o tipo de reservatório, né? Cisterna, poço, lago, eventualmente você vai precisar de fazer um sistema de filtragem, se pode fazer a captação direta, tá bom? O tipo de energia que você vai ter lá, monofásico, trifásico, que tipo de bomba vamos utilizar, né? Qual o tipo de controlador, eventualmente, se vocês quiserem fazer uma automação, tá? Como eu disse para vocês, a parte dos fatores climáticos, né? Onde está essa irrigação? Como disse para vocês, aqui no estado de São Paulo, aqui na nossa região, a gente faz uma média de 3 milímetros, né? De demanda diária para irrigação, que seria o equivalente a 3 litros por metro quadrado. Se você pegar a região Nordeste, isso dobra, né? Então isso tem que ser levado em consideração para fazer uma irrigação. Insolação, sombreamento, umidade, então o local tem mais ou menos insolação, ele é mais sombreado, menos sombreado, tem uma demanda maior ou menor de água, então saber dividir os setores de acordo com essas características, tá? Umidade, velocidade de ventos, aí seriam para áreas maiores, vamos pensar em uma fazenda, grandes campos, né, que não seria muito o caso para o orquidário de vocês. Alguns benefícios, né, do sistema de irrigação. Então, você imagina que quando você tem um jardineiro, ele pega lá uma mangueira, um esguicho, joga por cima, né, das plantas, seja um gramado, seja lá um canteiro, você não tem uma uniformidade, né, na aplicação dessa lâmina. Primeiro que você não sabe a quantidade de água, é difícil você conseguir medir isso, né, na mangueira, você não sabe se ele jogou a mesma quantidade de água em todos os locais, você não consegue ter esse tipo de controle. Então por isso que a gente fala que utiliza um menor volume de água, porque ele é preciso. Uma vez que você faz um projeto, que você coloca os dispositivos e sabe o volume de água que cada dispositivo desse tá jogando, você consegue fazer um cálculo e fala, bem, em tantos minutos eu vou gastar esse X de água. Você joga exatamente o que a planta precisa, nem mais nem menos, né? Você fala, né, economiza dinheiro, mais barato que os sistemas de rega, né? Mais ou menos é isso que eu comentei com vocês. Onde a gente consegue aplicar a irrigação, né? Residências. Então, residência desde um pequeno vaso até um jardim vertical, um grande gramado, uma horta que a pessoa queira ter. Posso fazer isso num apartamento, posso fazer numa casa chique, num condomínio de luxo no interior de São Paulo, né? Então, as propostas são enormes. Podemos, aqui, estufas, orquidários, lojas de plantas, também podemos aplicar a irrigação, seja ela de baixo volume, seja ela através de aspersão, né? Podemos aplicar em áreas públicas. O Brasil, infelizmente, ainda não tem muito essa cultura, mas ano passado eu fui com meus pequenos, minha esposa, a gente foi para o Chile. É inacreditável, porque ali é muito mais deserto, o clima, né? E você vê tudo muito lindo, muito bonito nas praças, lá no centro de Santiago, irrigação. Você começa a olhar assim no chão, você vê os pontinhos, né, a cabeça dos sprays, vê mangueira de gotejamento. Nos Estados Unidos, fiz intercâmbio, quando era mais moleque lá, era caminhar nas calçadas 8, 9 horas da noite, tomar banho nas canelas, porque as residências todas, a grande maioria tem o sistema de irrigação, né, algo muito difundido lá fora. Aqui não que seja algo caro, oneroso, não. No Brasil não existe cultura, né? É até interessante que às vezes o cara faz aquele jardim lindo, gasta uma fortuna com paisagismo, quando está entregando a obra ele lembra, fala, e a irrigação? Ah, deixa um tubinho de 3/4 ali. Na verdade não é isso.
Ou joga na mangueira, e aí aquele jardim tão bonito começa a ter falhas, né? Fica um amarelo aqui, um pouquinho mais verde lá, porque não tem essa uniformidade. Ou então já está tudo pronto, você fala para o cara, seguinte, mas eu tenho que rasgar aqui seu gramado, porque eu tenho que passar uma tubulação, né? Vamos pensar no orquidário de vocês. De repente o orquidário está todo pronto, nossa, tinha que fazer uma irrigação. Aí vocês esqueceram de deixar um espacinho, que seja para uma caixa d'água de 1000 litros, ou esqueceram de puxar um ponto de elétrico, uma tomada para poder ligar uma bombinha, né? Ou então a estrutura já está toda linda, maravilhosa, não tem como passar um tubo por baixo, levar um aspersor, né? Então a gente ainda está engatinhando. Não é que isso seja novo no Brasil. Assim que o Collor abriu as importações, foi quando essas empresas, Rainbird, Hunter, esse pessoal começou a vir com força para cá. Os campos hoje, você vê campos de futebol, né, campos esportivos, tem sistemas de irrigação. Agora, residência ainda vai aos pouquinhos. Não sei se as pessoas acham que isso é caro ou então acham que é complicado, mas é um mercado bem interessante que tem muito campo ainda para trabalhar. Parte de telhados, coberturas metálicas, né? Eu já fiz projetos para resfriamento de telhado, às vezes grandes galpões, tem aquelas telhas metálicas e o pessoal sofre, o trabalhador, por um tempo muito quente. Você consegue também fazer alguns dispositivos de aspersão para fazer resfriamento de telhado. Então, é bem amplo esse mercado, né? Falar um pouquinho aqui sobre a demanda de água, né? O que é a evapotranspiração? Acho que vocês, no curso com o José, ele deve comentar. É a demanda hídrica da planta, é o que ela perde. Então, essa planta X, ela tem uma demanda hídrica, né, de 3, 4 milímetros, né? A gente, sabendo essa evapotranspiração da planta, a gente consegue regular o nosso sistema de irrigação para jogar exatamente o que ela precisa. Nunca, nem a mais, nem a menos. Então, seria a famosa ET. Ela vai variar de acordo com o microclima, espécie, densidade de plantio, né? Microclima, a gente pode pensar o local onde ela está, certo? Espécie, claro que um cacto precisa muito menos de água do que um pé de jabuticaba, por exemplo, né? Então, saber as demandas hídricas de cada espécie. E densidade de plantio, né? Elas estão, a quantidade por metro quadrado, né? Então você tem, de repente, alguns maciços que vão precisar de muito mais água, depende do que um gramadão, tá certo? Isso aqui é mais uma parte técnica. O sistema de irrigação, ele vai precisar de uma pressão, isso é fato. Então, acontece às vezes a pessoa querer instalar um sistema na casa dela, mas ela não tem pressão. E por que você precisa de uma pressão? Todos os aspersores, todos os dispositivos de irrigação, eles são dimensionados, a vazão dele, a quantidade de água, numa pressão de trabalho. Seja 10 metros de coluna d'água, 15, 20 metros de coluna d'água, mas ele precisa dessa pressão. Senão, primeiro, você não tem eficiência, você de repente coloca um bocalzinho para jogar, te dá um raio de alcance de 2,5 metros, 3 metros, por exemplo. Se você não tem a pressão ideal, isso não vai acontecer. Ele vai jogar menos água, né? Ele não vai dar o alcance. Então, precisamos de pressão. Aqui algumas informações técnicas, né, do que seria pressão estática, pressão dinâmica, a gente vai chegar lá. Mas é só para vocês entenderem que o sistema de irrigação ele precisa de pressão. Isso a gente consegue através de uma pequena motobomba ou de um desnível. De repente você tem um reservatório que está num ponto muito mais alto do que o local onde vai ser irrigado, você consegue fazer isso por gravidade, tá? Aqui um pouco falando o que é pressão estática, pressão dinâmica, pressão de serviço. Pressão estática é o líquido parado, né, num ponto. Vamos pensar que você tem uma caixa d'água em cima dessa escola, tá? E você tem uma torneira aqui de baixo. A pressão que essa caixa d'água, a altura dessa caixa d'água até essa torneira, seria a nossa pressão estática, está parado. Mas ela exerce um peso, né? Quando você abrir essa torneira, que começar esse fluxo a passar, aí nós teríamos o que a gente chama de pressão dinâmica. É uma pressão
em movimento, que é diferente. Pressão estática é uma coisa, pressão dinâmica é outra. E nós temos a pressão de serviço, que vamos, para simplificar, é o que seria o que a Sabesp entrega para a gente. É uma pressão máxima e uma pressão mínima, né, que ela tem que colocar lá no hidrômetro da nossa casa. Por que é interessante pensar nessa pressão de serviço? Porque dependendo de onde a pessoa mora, às vezes podemos até utilizar a pressão de rua para poder fazer um sisteminha de irrigação. Aqui no Morumbi é meio complicado, aqui a pressão varia muito, né? Eu não sugiro, melhor colocar uma bombinha. Mas é só para vocês terem um pouquinho de noção, um pouco de ideia, né, do que é essa pressão da água. Por que precisamos que essa água tenha uma determinada força para poder impulsionar nossos aspersores. Sim, sim. E eu sempre aconselho a trabalhar com a bomba que a gente fala, do tipo afogada, porque nós temos dois tipos de situação. A gente pode ter um reservatório, vou pensar, isso ficou horrível. Aqui seria nosso reservatório, tá? Eu posso ter uma bomba aqui, aí vem uma tubulação e vem na bomba. Isso aqui é o que a gente chama de bomba escorvada. Eu não recomendo. Por quê? A gente pode ter uma válvula de pé aqui embaixo que dê algum problema, drena toda a água da sucção e aí a bomba trabalha seco, queima, é um saco. Então vamos pensar que aqui, ó, é o nível da água, tá bom? Então o que acontece? A bomba ela está acima do nível da água. Isso aqui é uma bomba escorvada. É assim mesmo que fala com o R. Escorva. E a gente pode ter um segundo caso, que é uma bomba abaixo do nível da água. Aí aqui é uma bomba afogada. Esse é o melhor jeito de trabalhar. Lá no orquidário do Zé Carlos, ele trabalha, ele tem um reservatório com captação de água de chuva e uma bombinha periférica pequenininha que está trabalhando dessa maneira. É o melhor jeito. Mas essa aqui desculpa se é muito técnico, mas precisa falar um pouquinho só para vocês terem, né, a ideia. Essa pressão, ela pode sofrer também o que a gente chama de perda de carga, né? Quando o líquido está passando por dentro do tubo, ele tem algum tipo de atrito, seja porque o tubo tem um diâmetro menor, maior, mas ele vai ter algum tipo de atrito, maior ou menor, dependendo da quantidade dependendo da vazão que vai passar dentro desse tubo, tá? E aí a gente tem essas perdas de carga. Isso é normal, seja por desnível geométrico, seja por distância, comprimento de tubulação, tá? Seja pelo material do tubo, ok? Então, isso também é um cálculo que a gente tem que levar em consideração. Não necessariamente a bomba está lá me dando uma pressão X, vai chegar lá no bico do aspersor a mesma pressão. Mas quem faz projeto, quem desenvolve, né, esses projetinhos de irrigação, leva isso em consideração. Só para vocês terem uma ideia, né? De repente vocês vão querer comprar um projeto com alguém, a pessoa não comentar vocês sobre bomba, pressão, perda de carga, tipos de tubo, pula fora que o cara é um picareta. Aqui algumas unidades de conversão, mas não vamos entrar aqui em detalhes, isso tudo tem no Google. Aí agora, vazão. Pensar num sistema de irrigação, a gente tem que falar sempre nessas duas coisas, vazão e pressão, né? Pressão a gente viu que é essa força, né, da água, e a vazão é a quantidade de água, né? Então, aqui tem, né, vazão, rapidez com a qual um volume escoa. A quantidade no tempo, né? Muitas vezes a gente pode falar isso, litros por segundo, metro cúbico hora, tá? Então, em um determinado tempo, você tem um volume de água que vai escoar. Essa seria a vazão. E aí as bombas mostram isso para a gente, para poder fazer um dimensionamento. Isso a gente também precisa saber quando desenvolve um sisteminha de irrigação. Preciso saber a vazão, para poder saber se o meu reservatório está de acordo, não está de acordo, né? Se eu vou gastar mais água, menos água. Então, aqui é mais uma parte de conceitos. Bem, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o próprio projeto de irrigação, como é que ele funciona.
que é essa regrinha aí que eu falei para vocês, que é o tal do pé no pé? Né? Se vocês perceberem, ali no meio, no centro, seria a cabecinha do aspersor. Esse círculo verde maior seria o raio de abrangência dele. Né? Então ele faz o diâmetro molhado de um lado, do outro, e aí vocês vão perceber que onde termina um, começa o outro. Né? Quando vocês olham um projetinho, depois vai ter lá no final alguns projetinhos, é um monte de bolinha na área, bem interessante. Mas por quê? Se a gente pegar um gráfico desse daqui, ó, onde nós vamos ter aqui em cima a precipitação, milímetros, e aqui a distância, pode ser em metros, as unidades. O gráfico de um sistema de irrigação, ele funciona mais ou menos assim, ó. Então o que acontece? Conforme você vai aumentando a distância, vamos pensar que aqui é 5, aqui é 2, né? O que vai acontecendo com a sua precipitação? Passar 2 aqui, 5 mais ou menos aqui, né? Você tem uma distância X qualquer, tem uma maior precipitação. A precipitação diminui conforme a distância, né? Então, o que acontece? No início, está jogando água, vamos pensar que isso aqui é tudo água. Nesse comecinho aqui, você tem muito mais água. Nesse finalzinho, você tem menos água chegando. Se eu não fizer o pé no pé, eu vou ter sempre uma área recebendo um pouquinho menos de água. Porque seria como se eu cruzasse dois gráficos. Que horrível. Se eu cruzasse algo desse tipo, ó. Né? Então aí você teria uma zona ideal. É como se você pegasse o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês e fizesse um espelhamento. Então por isso o tal do pé no pé. E isso serve para qualquer tipo de irrigação, seja no orquidário de vocês, seja num grande campo de golfe, por exemplo, que é onde tem a maior tecnologia empregada hoje. Né? Aí a gente tem alguns critérios, né? Modelos de aspersor. Hoje eu tenho aspersores que vão trabalhar com pequenos raios. Vamos pensar aí, 1,20 m, joga pouquinha coisa. Até canhões hidráulicos que passam de 30 metros. Né? O que eu posso trabalhar num orquidário é totalmente diferente do que aqui no estádio do Morumbi, né? Que a gente passou vindo para cá. Então, saber o tipo de modelo que eu vou trabalhar. E existe uma infinidade. Esse espaçamento entre os aspersores, né? De acordo com as plantas. Às vezes eu tenho uma plantinha pontual. Lá naquele cantinho, terra, mas ela está lá pontual. Eu não vou fazer um canhão hidráulico, jogar água apenas naquela planta. Eu posso trabalhar com um borbulhador. Né? Ou eu tenho um maciço enorme de plantas, uma murta, por exemplo. Posso trabalhar com um gotejamento, né? Em vez de trabalhar com aspersão. Né? A cobertura pé no pé, como eu mostrei lá no slide anterior, né? Os cantinhos, a gente sempre brinca, né, que fazer um projetinho de irrigação, a gente sempre começa pelo canto, pelas laterais e vem fechando ele. É assim que a gente trabalha, né? Preferência para a geometria da área, né? Então, tem áreas que são mais recortadas, áreas com ângulos retos, aí a gente tem que saber que tipo de bocal que vai trabalhar, certo? Isso quem faz é a pessoa de projeto. É só para dar uma ideia para vocês de como que funciona, tá? Não fiquem desesperados. Aí se a ideia é colocar uma irrigação, de repente, num orquidário, a pessoa já vai te apresentar isso tudo pronto. Tá aqui o projeto, é só para vocês terem uma ideia para não comprar, né? Tem muito picareta aí no mercado. Deixa eu ver, compatibilidade dos emissores, ok, tá. Aqui que é interessante, a eficiência de cada tipo de aspersor. Então, nós temos basicamente esses três grupos, o que eu chamo de spray, o que a gente chama de rotores e o sharigation. Os sprays é como se fosse um grande um grande chuveirão. Tá? São os sistemas que jogam mais água, né, que tem as maiores vazões, as maiores precipitações e a menor eficiência. Você perde muito por evapotranspiração, você perde por ventos, tá? Os rotores já é o meio termo, tanto os rotores quanto os rotativos, né?
você tem, que seria aquela segunda imagem, você percebe que é um jato, né, direcionado, e você regula o ângulo que ele vai trabalhar, uns 180 graus, 90, tá? E o shear irrigation, que é o mais eficiente de todos, que seria a microaspersão. Gotejamentos, seja um borbulhadorzinho, seja um gotejo dentro de um vaso, uma mangueira de gotejo, tá? Aqui alguns modelinhos, né, os bocais. Os bocaizinhos sprays aqui, vocês percebem que ele tem uma abertura maior, então por ali sai um grande volume de água, né? São aspersores que trabalham aí de 1,20 m até 5,5 m de raio. Os rotativos já trabalham com um raio um pouquinho maior, de 5,5 m até 7,5 m. Temos os borbulhadores para irrigação pontual, temos aqui alguns borbulhadores para vasos, né? É só para ter uma noção dos dispositivos que vocês podem encontrar no mercado. O borbulhador é um bico individual? É um bico individual, ele forma como se fosse um guarda-chuva em volta da planta. Isso daqui não é recomendável para vaso. É recomendável, por exemplo, o cara tem lá um pé de jabuticaba e ele quer fazer uma irrigação diferenciada. Poxa, a jabuticaba precisa de muito mais água, de repente aquele meu pé de acerola, que é aquela minha mexerica, né? Então ele vem, pode colocar um borbulhador desse para jogar um pouquinho mais de água, tá? O que acontece? A vazão dele é muito alta. Temos borbulhadores aí que dão 130 litros hora, tá? Então você não consegue colocar isso num vaso. Diferente de um botãozinho desse aqui, de um gotejador pontual, que vai te dar 3,8 litros horas, né? É bem diferente. Você pode vir com uma estaquinha, deixar ele aqui dentro do vaso, algo bem discreto, né? Então, é uma infinidade de dispositivos que você vai escolher de acordo com o tipo, o plantio que você tem, o que você vai irrigar. Um painel verde, um vaso, as estufas, um gramadão, né? Alguns tipos de aspersores, né? Aqui alguns bocaizinhos, ali o corpo dos aspersores, né? Aquela parte aqui que na levantada a gente chama de pop-up, né? O pistão. Do pistão para baixo isso costuma ficar enterrado, estamos falando para gramados, né? Temos eles ali com 12 polegadas, 6 polegadas, 4, dependendo do tipo de paisagismo, né? Às vezes o cara tem uma pequena forração, 15, 20 centímetros, pode trabalhar ali com 6 polegadas, 12 polegadas, né? E na cabecinha daquele pop-up você vai rosquear, coloca um bocalzinho desse. Coisa bem simples. Aqui algumas imagens, né, deles em funcionamento. Esse aqui é um rotativo, né? Você percebe que são filetes de água que saem, diferente daquele aspersor que é o tal do spray, que ele é um montante de água de uma vez só, né? Como se fosse um grande chuveirão. Esse rapaz aqui tem uma grande vazão, né? Mas é interessante, ele faz uma lavagem de folhas, tudo depende da área que você quer colocar, né? Esses daqui, os rotores, por exemplo, são sempre para acima de 10 metros de raio. Você pode perceber que já é um jato direcional. Aqui, trabalhar, por exemplo, a pessoa tem frutíferas. Isso aqui é um crime, não tem condição de trabalhar. Por que vai acontecer? Ele bate na florada, nunca vai dar mexerica, nunca vai dar a jabuticaba, né? A laranja, diferente desse rapazinho aqui, diferente desse rapaz. Que ele tem um ângulo mais baixo de jato, tem uma precipitação diferente, né? A pressão de trabalho é diferente, é menos agressivo, no caso das frutíferas, né? Aqui alguns tipos, né, desses aspersores. Aqui vocês podem ver são os rotores, ó, esses maiores. Isso aqui pode trabalhar em campo esportivo, quadra de saibro para fazer umidificação, né? Aqui é alguns dispositivos internos deles, né, as engrenagens que fazem ele rotacionar em campo, né? Onde se utiliza, tá vendo? Gramas, pequenos arbustos, forrações, plantio denso. Aqui algumas características técnicas. Aqui a gente já entra um pouco na parte da automação. E quando você fala em automatizar um sistema, por menor que ele seja, né, ou maior que seja, tanto faz, você pensar aí
campo de golfe ou num painelzinho verde, ou em meia dúzia de vasinho numa varanda de um apartamento, a gente tem que trabalhar com essas válvulas. Tá? Essas válvulas, elas são válvulas do tipo diafragma, que a gente fala. Tá? Aqui em cima é uma solenoide, que faz a abertura e o fechamento. Ela é uma válvula elétrica. Ela recebe um sinal elétrico, ela abre, ela recebe um sinal elétrico, ela fecha. Bem simples. Isso aqui trabalha com corrente de 24 volts, tá? Então você não tem nenhum perigo de pôr a mão ali, tomar um choque, né? Porque isso muitas vezes fica enterrado, fica em campo, fica exposto, né? De fácil acesso a qualquer pessoa, então baixa tensão para não ter esse tipo de problema. E temos desde 3/4 até 3 polegadas. Desde pequenas vazões até grandes vazões, podem ser metálicas, podem ser de plástico, mas elas são as responsáveis pela automação. Você tem um controlador, você tem a válvula e depois a válvula, os dispositivos, né, de irrigação. Aqui nós temos os controladores, aqui eu coloquei como exemplo a Rembird, né, essa foi uma das pioneiras, não só no Brasil, mas no mundo. Se eu não me engano, o primeiro aspersor patenteado é dos anos 30, né, lá nos Estados Unidos, feito pela Rembird. Tá? Existem diversos modelos de controladores bem simples, até controladores extremamente sofisticados, com softwares para fazer programação remota, né? Você tem controladores ligados a estações meteorológicas, algumas coisas bem sofisticadas, e alguns controladorzinhos residenciais pequenos, vem 2 parafusinhos, bucha 6, chumba na parede, liga na tomada, sai com um parzinho de fio, entra lá na válvula, tá lindo. Entra lá, programa, fala, ó, quero que irrigue todos os dias, ou então só dia ímpar, par, tantas vezes, algo bem tranquilo, preços bem acessíveis, né? Isso hoje já está, no Brasil já temos manuais todos em português. Então, esses aqui são os famosos controladores. Tá? Aqui mais algumas fotos. Esse aqui é um modular. Você pode perceber que ele tem uma caixinha chaveada, é um pouco mais sofisticado, tem um número maior de programas, te dá algumas possibilidades maiores de programação. Você tem ali à esquerda o RZX, que esse é um carro-chefe, é mais simples, super baratinho, né? Você tem... Pensar num controlador desse, hoje você vai pagar por volta de uns 300, 350 reais, talvez, num produto desse, para tocar até 4 válvulas, para fazer irrigação de 4 setores, né? Não é nada absurdo. Garantia de 3 anos. Né? Nós temos também alguns acessórios, né, para essa irrigação. Eu lembro que o Zé Carlos comentou comigo que o pessoal costumava fazer muito nebulização, né? E tinha problema com sujeira, entupimento. A solução às vezes está nisso aí, ó, um filtrinho, filtro de linha que a gente fala. Trabalhar com irrigação, os sprays sofrem um pouco menos, tá, de entupimento, mas a partir de rotores rotativos, sherigation, eles são muito delicados, né? No caso dos rotores, eles têm muitas engrenagens internas que fazem todo aquele dispositivo rodar, né? Se você via sujeira, areia, né, acaba entupindo. O sherigation, ele tem o que seriam os gotejos. O problema já não são engrenagens que fazem ele funcionar, e sim são pequenos furinhos, né? São botões gotejadores, é uma coisa bem mais delicada, que também qualquer sujeira pode estar entupindo. Então, filtros de linha. Também, mas que preço que eu pago num filtrinho desse? 50, 70 reais, não tem nada também que eu falo absurdo, mas que vai te dar uma vida útil no seu sistema, né? Não vai te dar dor de cabeça, né? Então aqui mais para apresentar para vocês um acessório também, né, que a gente usa na irrigação. Aqui são mais algumas imagens dos filtros. Você tira, né, essa parte, você rosqueia ela, tem acesso ao elemento filtrante. Tá? Aqui no caso mostra um filtro de disco, mas eu pessoalmente prefiro trabalhar com os filtros de tela de inox.
a limpeza é mais fácil. Mas no ramo agrícola ainda é muito usado. Para paisagismo, usa mais o de inox. Mas a filtragem é a mesma, a eficiência. Né? Aqui são mais alguns acessórios que a gente pode colocar no sistema de irrigação, caso queiram fazer automação, né? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, se quiser fazer manual, dá para fazer manual também. Liga a bomba na mão, pega lá um registrinho, virou, o aspersor funciona. Né? Mas como eu estou apresentando o sistema de irrigação, né, já apresento ele por completo, com a parte de automação. Temos aqui um exemplo de sensor de chuva. Então, o controlador, por mais que você faça uma programação, hoje, por exemplo, ele está programado para funcionar hoje. Hoje a gente sabe que choveu bastante, né? Bastante água aqui em São Paulo. Não vai funcionar. Ele capta aqui por cima, por essa tampinha aqui em cima, ele tem um sistema de camurça aqui dentro. Esse é um sensor de chuva. Não é hidrômetro, ele capta a umidade do ar que formam e diminui uma resistência do circuito que acaba desligando o sistema. Não, ele é mais simples ainda. Ele tem uma camurça que ela recebe a água, ela incha. Quando ela incha, que ela forma volume lá dentro, ele tem como se fosse um interruptor, um cliquezinho. Ele baixa aquele cliquezinho, aí ele tem um parzinho de fios que entra no controlador e ele manda a informação. Não funciona, está chovendo. E aí você consegue, aqui ao lado, regular para qual chuva. Seja uma chuva no mínimo 5 milímetros, 10, 15 até 20 milímetros. Eu quero que... Não, só se for uma chuva torrencial, tem que cair bastante água para não funcionar meu sistema. Você regula para 20 milímetros. Não é qualquer chuva que, né, vai desarmar o seu sistema. Como você pode colocar com 5 milímetros, uma chuva mais leve. Ele só vai voltar a armar quando ele secar, né? Quando secar. Aí que a gente pode entrar com um segundo dispositivo, porque esse rapazinho aqui, ele, né, é meio burrinho. Ele não sabe se o solo está bom ou não. Esse segundo dispositivo, o que é? É um sensorzinho de umidade. Ele entra em conjunto com o sensor de chuva. Às vezes você tem um solo que retém mais água. Então choveu hoje, beleza. Amanhã sai um sol bacana, esse sensor aqui, a camurça, volta ao estado normal e ele já manda um sinalzinho para o controlador, fala, pode funcionar. Só que aí o sensor de umidade, ele está lá enterrado, ele viu que a umidade do solo ainda está bacana. Ele fala, não é para funcionar não. Ainda está bacana esse solo, ainda está legal a umidade. Aí ele manda um sinal para o controlador e o controlador não funciona. Então a gente fala que a automação precisa, para ela funcionar 100%, controlador, sensor de chuva. Eu quero um pouco mais de eficiência. Sensor de umidade. Né? Só que esse aqui já é um dispositivo um pouco mais caro. Tá? De repente o valor do controlador, um controlador simples, mais um sensor de chuva, ainda é mais barato do que só o sensor de umidade. Tá? Isso vai variar de caso para caso. Tem obras de grande porte que às vezes o cliente, né, quer colocar, ou então existem algumas normas hoje de sustentabilidade, principalmente prédio comercial, que eles exigem que coloque. Por mais que às vezes a obra fique mais cara, a instalação fique mais cara, mas isso dá alguma pontuação para eles, como um prédio verde, como um prédio mais sustentável. Claro que eles vão agregar isso depois no metro quadrado para poder fazer uma venda. E aqui, isso não vem para o Brasil, é sensor de... Ele tem também o congelamento, né? Ele tem o sensor também para congelamento. Esse aqui, ó. Geado, esse tipo de coisa. Aqui não usa. Um país onde tem neve e que o encanamento congela, tá? Esse tipo de coisa então seria apropriado. Aí não seria para a hidráulica, para os tubos que congelam. É mais para o sistema não funcionar. Ele conversa só com o controlador, ele vai enviar uma informação para o controlador para que não funcione. Agora, se o tubo do cara está estourado, está congelado, aí a gente pode colocar o que a gente chama de sensor de vazão. Esse sim consegue descobrir eventuais vazamentos na rede. Isso dá para fazer. Mas... Eu já trabalhei em Nova York, em Boston, com sistemas de irrigação, e assim, em outubro mais ou menos drena tudo. Tira toda a água da tubulação, porque senão o gelo expande e quebra. Ah, sim. Então é esse o... Tem que ter uma bomba para retirar toda a água. Então o dreno fácil para tirar. Sim.
Aqui é um outro acessório, reguladores de pressão, tá? Ali a válvula elétrica, o filtrinho, regulador de pressão e segue para tubulação. Regulador de pressão, um nome é bem intuitivo, né? O que ele faz? Ele regula a pressão que chega no sistema. Então ali está falando 25 PSI. Eu coloco, chega a 60 PSI, do outro lado vai sair 25. Chegou 70 PSI, do outro lado vai sair 25. Rubens, mas por que eu preciso, né, de um acessório desse? Como eu disse para vocês, alguns sistemas eles têm uma pressão ideal de trabalho, né? Então, o que pode acontecer é eu ter um sistema com características diferentes. Eu tenho ali um sprayzinho funcionando com 5 metros cúbicos, ali um outro com 5, e de repente eu só tenho aqui nesse canto uma floreirinha que tem uma vazão muito baixa. O que vai acontecer? Quando eu ligo a bomba, vocês já viram curva de bomba? As bombas, elas têm uma curva característica, que funciona mais ou menos assim, ó. Aqui é a pressão dela e aqui é a vazão. Aí você encontra os pontos aqui na curva, né? Aqui, sei lá, tá dando 5, aqui 10, aqui 15. Vamos pensar aqui também 5, 10, 15. O que acontece? Quanto menor a vazão, a quantidade de água, maior a pressão da bomba, né? Você vai aumentando o volume de água, a pressão vai diminuindo. Aí eu escolhi uma bomba, putz, isso aqui casa legal, cara, com aquele monte de sprayzinho. Mas aquele danado daquele gotejo, naquele canto, não consigo pôr essa bomba. O que vai acontecer? Ela tem uma vazão muito baixa, aí a pressão fica muito alta. Aí você põe um regulador. Porque você vai pensar, nossa, vai vir uma pressão muito alta só nesse canto aqui de gotejo, vai me dar algum problema, né? Vai desregular toda a vazão desse gotejo. Esse gotejo ele tem que trabalhar com X, com 20, e a bomba está mandando 70, por exemplo, né? Aí eu coloco um regulador daquele lá. Vai chegar aos 70, só que do outro lado regulariza para os 20 e o sistema fica todo em ordem. Então isso acontece. Pode ser que eu tenha um desnível muito grande também. Eu tenho o jardim, aquela coisa linda, num platô, mas tem aquele setor 10, 15 metros para baixo da casa. E também tem que ter irrigação. Só que o que acontece com a pressão quando chegar lá, naqueles 10, 15 metros abaixo? Vai aumentar. Pode colocar um dispositivo desse. Tá? Então são acessórios, né, para vocês saberem que existem, que vocês podem estar utilizando. No orquidário de vocês, acredito que um filtro, esse aí é excelente. Evitar entupimento. Tá? Aqui mais um pouquinho dos emissores, como eu falei para vocês, os gotejos, né? Eles têm baixas pressões, ó, tá vendo? Trabalham com 10 metros de coluna d'água. Colocar sempre filtro nesses danadinhos, porque eles são bem delicados, eles entopem com muita facilidade, então é bom colocar um filtro. Poxa, Rubens, mas a água é limpa, ela vem da Sabesp, ou então essa água vem da caixa d'água da minha casa. Sempre é interessante colocar um filtro, por menor que seja a sujeirinha, né? É bom que segure. Vocês percebem? São emissores de baixíssima vazão, 2 litros hora, 4 até 8 litros horas. Eu posso colocar muito bem, de repente, num vasinho aqui. Pode colocar. Rubens, mas eu preciso que lave a folha, né, da orquídea. Podemos trabalhar com sistemas de spray. Tá? Então, entendendo a dinâmica das plantas, a gente sempre acha a melhor solução. O spray quando você fala spray, O tipo de jato. É o bocal. Não, nebulização é diferente. É diferente. A nebulização, ela entra nesse tipo de irrigação. Gotejamento e nebulização, a gente chama ele de share irrigation, que são as irrigações de baixo volume. Né? É possível fazer também no orquidário, numa boa. Só que é interessante sempre colocar a filtragem. Sempre colocar a filtragem. Só que o nebulizador, você vai colocar ele no teto, né? Então, uma eventual manutenção te dá um pouco mais de trabalho. Escada, tem que subir. Você pode pensar, de repente, num spray
uma altura 1,70 m, sei lá, 1,5 m, né? Na altura das bandejas, né? Onde vocês colocam os vasos. É possível fazer também. Porque no meu caso específico aí, eu tenho uma área lá de 8 por 4 e onde eu só tenho sombrite, não tenho plástico, então eu tomo chuva. Tá. Então, para mim, o grande problema não é tanto a molhar, vamos dizer assim, Sim. e sim subir a umidade relativa do ar, que as urtinas gostam mais de umidade e tal. Então, eu acho que no meu caso específico, podemos fazer uma nebulização. Sim. Eu pensaria numa nebulização que ele vai gastar menos água, ele vai manter o ambiente mais, inclusive como ele gasta menos água, eu poderia ligar 2, 3 vezes por dia, claro. Né, ele vai gastar um pouquinho e ele vai mandar uma baita umidade relativa e não vai ficar molhando as plantas. Possível. Então, e dá para fazer um sistema bem econômico, ao invés de trabalhar com PVC, como você tem vazões baixas no nebulizador, trabalhar com mangueira de polietileno de 16 mm. É show de bola. Faz as mangueiras, claro, quando tiver no teto, para não ficar aquelas barrigas, aquela coisa feia, coloca, diminui um pouco o espaçamento da fixação, né? Sei lá, 2 metros, 1,5 m, a gente diminui, para ele ficar bem justinho, e vê o raio desses nebulizadores. De repente você tem nebulizador de raio de 1,5 m, 2 metros, podemos, né, dar uma olhada nos catálogos, e vem nesse tubo de polietileno e fixa. Na distância, sempre respeitando o pé no pé. Fica show de bola. Coloca um filtro, né? Eventualmente, quero automatizar.